Pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora dar continuidade às nossas aulas sobre direito probatório. Na última semana não tivemos aula de avanço de conteúdo, porque foi a semana de debates jurídicos da FASP, em que conversamos um pouco sobre a realização de audiências de conciliação por meio de aplicativos, por meio do WhatsApp. E aí, juntamente com o professor Silvio, nós fizemos uma análise das modificações regulamentares e legislativas que ocorreram no período da pandemia, para que se desse uma maior vazão, maior configuração à realização dessas audiências por meio de aplicativos, diante da impossibilidade da realização presencial, certo? E aí isso se coaduna bem com o que a gente tem estudado aqui no processo civil 2, que a gente já viu essa etapa de audiência de conciliação, E nós estamos vendo já a parte de instrução. Nós estudamos a audiência de instrução, vimos que ela ocorre depois da fase de saneamento do processo, vimos o que era saneamento do processo, estudamos a teoria geral de direito probatório, vimos algumas provas em espécie, alguns meios de produção de provas em espécie, que foi o depoimento pessoal. E hoje vamos ver a confissão e a prova testemunhal, certo? Nós vamos começar pela confissão. Vamos entender que tipo de meio de prova é esse, como é que ele se organiza dentro da teoria geral da prova, qual a valoração a ser dada à confissão e como ela pode acontecer dentro do processo judicial, certo? E antes que a gente converse sobre o procedimento da confissão e as suas outras nuances, nós temos que entender efetivamente o que é a confissão, qual é a natureza jurídica desse ato, E aí, os artigos que tratam da confissão são os artigos 389 a 395 do Código de Processo Civil. Eu peço que vocês deem uma lida nesses artigos, e aí qualquer dúvida vocês me mandam um e-mail. E aí, confissão nada mais é do que efetivamente o ato pelo qual uma das partes do processo, reconhece a existência de um fato que lhe é desfavorável, que é contrário ao seu interesse, mas que é favorável ao interesse do seu adversário no processo. Ou seja, no caso que a gente vê repetidamente nas aulas que conversamos, da batida de carro, do acidente de trânsito, é a mesma coisa de entrar com o processo pedindo a indenização contra o réu, dizendo que aconteceu o fato de, no dia tal, no horário tal, o réu ter batido no meu carro. E aí, no momento que o réu tem a palavra, ele confessa que efetivamente esse fato aconteceu, certo? Conforme a gente vai perceber ao longo dessa aula, veremos que a confissão ela não se trata de uma admissão de um fato jurídico, ou melhor, de uma relação jurídica, nem dos efeitos jurídicos de um fato. A confissão diz respeito apenas ao fato acontecido, certo? A confissão do réu, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, será de dizer no processo que efetivamente aconteceu a batida do carro naquele dia e naquele horário, certo? Então, o réu confessou a ocorrência do fato narrado na petição inicial, certo? Confissão é isso. Confissão é admitir a ocorrência de um fato, certo? Em que esse fato ele é desfavorável para quem confessa e é favorável ao interesse da outra parte processual, certo? E aí, nós podemos entender que a confissão tem natureza jurídica de ato jurídico em sentido estrito. Ele é um ato que é voluntário, mas também pode ser provocado. Nós vamos ver quais são os tipos de confissão. De efeitos necessários, ou seja, a pessoa faz o ato, mas não tem controle sobre os seus efeitos. Então, a pessoa, efetivamente, ou por meio de uma confissão provocada, ou por meio de uma confissão espontânea, de forma voluntária, Existe a diferença entre voluntariedade e espontaneidade. E qual é a diferença? Espontaneidade é quando eu faço porque eu quero. Então, eu vou ao processo e vou confessar que o fato aconteceu. E voluntária é quando, mesmo não tendo acontecido espontaneamente, eu não tenho ido procurar
o processo judicial para efetivamente fazer aquela declaração confitente, eu sou provocado em juízo e aí, voluntariamente, eu faço a confissão. Ou seja, houve uma provocação, mas não deixou de ser um ato voluntário, certo? Então, voluntariedade, ela não quer dizer que você procurou efetivamente o processo para fazer o ato de confissão, mas quando você foi provocado, você voluntariamente apresentou aquela declaração que se constituiu numa confissão, certo? Como nós veremos, a confissão pode ser ou espontânea, né, em que a pessoa procura o processo por meio de uma petição simples ou na contestação e efetivamente faz a confissão, ou pode ser provocada, quando efetivamente no depoimento daquela parte o juiz provoca que ela fale sobre aquele fato e ela faz a confissão, certo? Então, é um ato jurídico em que existe um ato voluntário da parte de efetivamente dar aquela declaração, mas que ele não tem controle sobre os efeitos daquela declaração, porque os efeitos são necessários e são aqueles previstos previamente pela lei. E aí, para que vocês possam entender efetivamente a natureza jurídica do ato da confissão, eu coloquei aí em um dos slides um esqueminha sobre fato jurídico, né? Que aí isso vocês estudam na introdução ao estudo do direito, logo no comecinho do curso vocês veem isso, mas só para a gente dar uma relembrada do que é ato jurídico, né? Do que a gente está conversando aqui sobre confissão e também as consequências disso para a questão de validade e existência dos atos processuais em relação a esse meio de prova que nós estamos conversando. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre fato jurídico, certo? Quando a gente estuda fato jurídico, na introdução ao estudo de direito, nós vemos que existem os fatos, certo? Que é todo e qualquer acontecimento, fenômeno que ocorre no mundo. E existem aqueles fatos que não têm implicações jurídicas, ou seja, que não são importantes para o direito, como a questão, assim, de uma forma geral, a chuva que cai, o nascimento do sol, isso é um fenômeno natural que acontece, mas que não traz nenhum tipo de efeito jurídico em regra. Existem aqueles fatos que acontecem e que trazem efeitos jurídicos, né? E aí, todo fenômeno, todo ato, fato, toda ocorrência que traz efeitos jurídicos, nós chamamos de fatos jurídicos em sentido amplo, certo? E esses fatos jurídicos em sentido amplo, eles são divididos em fatos naturais e fatos humanos. Os fatos naturais, eles podem ser ordinários, ou seja, são aqueles fatos que decorrem das leis da natureza, mas que ocorrem ordinariamente, que é o nascimento, a morte, a maioridade. Esses fatos, não obstante ser fatos naturais e ordinários, eles têm reflexos para o direito. Ou seja, com o nascimento, vocês sabem, pelo Código Civil, existe uma série de direitos que se adquirem após o nascimento. Direito sucessório, não sei se vocês já viram direito sucessório, acho que é um pouco mais à frente. Mas a questão de direito da personalidade, né? A questão do direito do nascituro. Então, o nascimento, desde a concepção, né? E o nascimento, obviamente, já se acarreta uma série de consequências jurídicas. Esse fato natural, ordinário. E tem os fatos naturais extraordinários, como terremotos, enchentes, que esses fatos, não obstante serem extraordinários, podem também vir a trazer consequências jurídicas, como o caso do estouramento da barragem de Mariana, que ocorreu o quê? Ocasionou o direito à indenização das famílias que sofreram com as consequências daquele rompimento. E aí, fora os fatos naturais, nós temos os fatos humanos. Então, acompanhando a lógica, temos os fatos jurídicos em sentido amplo, que são todos os fatos que ocorrem no mundo, que têm consequências jurídicas. Dentro desses fatos jurídicos em sentido amplo, nós temos os fatos naturais, podem ser ordinários ou extraordinários, e temos os fatos humanos. Os fatos humanos, eles podem ser lícitos ou ilícitos, né? E os fatos lícitos, os fatos humanos lícitos, eles se dividem em 3. Ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico ou ato-fato jurídico. O ato jurídico em sentido estrito
é aquele em que existe uma vontade humana, né? Os fatos humanos, existe a voluntariedade humana, né? Existe a vontade humana de efetivamente produzir aquele fato, e o ato jurídico em sentido estrito, certo? Ele é efetivamente o quê? É o ato em que existe a vontade humana de praticá-lo, mas não existe a manipulação humana em relação aos seus efeitos. Então, eu quero fazer aquele ato, mas eu não tenho controle sobre os efeitos que aquele ato venha a causar, os efeitos jurídicos, como no caso, o reconhecimento de paternidade. Eu, o pai, diz: eu quero reconhecer aquela criança como meu filho. Então, efetivamente, reconhece a paternidade, começa a constar no registro de nascimento daquela criança, e aí ele tem voluntariedade e tem, como é que se diz? Ele pode manipular a vontade dele de declarar. Ou seja, eu quero declarar que sou pai dessa criança. Mas ele não tem nenhuma manipulação, nenhum controle sobre os efeitos daquela declaração dele. Porque desse reconhecimento de paternidade, que foi o que ele quis fazer, decorrem efeitos que são previstos previamente em lei e dos quais ele não tem controle, como a questão sucessória, né? E tantas outras questões. E a confissão está dentro justamente desse ato jurídico em sentido estrito, que é justamente aquela vontade, a voluntariedade da pessoa em fazer a confissão daquele fato ocorrido e relatado no processo, mas que efetivamente ele não tem controle sobre os efeitos da confissão. Nós veremos quais são os efeitos da confissão, né, dentro do processo. E aí, só para a gente terminar, concluir essa revisão sobre fatos jurídicos, os fatos humanos, em sentido estrito, ou ato jurídico, né? Os fatos jurídicos, fatos humanos, o ato jurídico em sentido amplo. Temos o ato jurídico em sentido estrito, que foi esse que nós conversamos. Os negócios jurídicos, em que o indivíduo ele tem tanta voluntariedade em declarar aquela vontade, fazer aquela declaração, aquele ato, como também ele pode manipular os efeitos do ato, com relação aos contratos, né? Eu não sei se vocês já estudaram os contratos, em espécie obrigações, contratos em direito civil, mas os negócios jurídicos é quando o indivíduo ele quer fazer um determinado negócio e pode manipular os efeitos daquele negócio jurídico, como no caso do contrato de compra e venda, em que ele pode efetivamente dar a declaração de que quer comprar ou vender aquele bem e pode colocar no contrato quais são os efeitos daquele ato que ele está praticando. E o ato fato jurídico é quando não existe nem sequer a consciência da prática do ato, nem muito menos se pode manipular os efeitos que aquele ato pode vir a causar. Como, por exemplo, o exemplo mais clássico da doutrina civilista, o achado do tesouro, que está previsto no Código Civil. E o que é esse achado do tesouro? É quando você efetivamente, sem nenhum tipo de intenção, você efetivamente produz um ato humano, né, sem aquela intenção, que vai produzir os efeitos que você, por não sequer ter tido a intenção, também não poderia prever os efeitos. Ou seja, quando eu acho um tesouro, mesmo que eu não estivesse procurando, eu efetivamente vou exercer esse ato jurídico de achado do tesouro e vou efetivamente desfrutar das consequências e dos efeitos desse ato jurídico. É um ato-fato. Ou seja, não existe a vontade de fazer o ato, nem muito menos existe o controle sobre os efeitos desse ato, certo? Que foi praticado sem existir a voluntariedade que existe no ato jurídico em sentido estrito. Então, voltando aqui para a confissão, que a gente estava conversando, nós vemos que a confissão, na verdade, é um ato jurídico, em que existe a voluntariedade de praticar a declaração, mas não existe o controle em relação aos seus efeitos, certo? Por ter essa natureza jurídica, entende-se que a confissão ela não pode ser feita sob condição ou termo. E aí você já deve ter visto em direito civil que condição é exatamente quando a gente impõe a um ato que se pratica, um evento, se submeter ele a um evento futuro e incerto, né? Ou seja, eu pratico um ato e submeto ele a um evento futuro e incerto. É uma condição. Eu vou confessar sob a condição de.
Se isso acontecer, que vai ser no futuro, e de uma coisa incerta, essa confissão vai ter validade para os seus efeitos. Eu não posso fazer isso. E aí, para dar um relembrar também em relação à condição ou termo, condição é justamente a submissão desse ato jurídico a um evento futuro incerto. Por exemplo, o pai promete dar um carro ao filho, mas aí essa promessa de doação, né, essa doação que ele está prometendo, ele disse, não, eu vou doar um carro a você. Mas essa doação está sob a condição, né, no caso a condição suspensiva, de você passar no vestibular em direito. Então, ele está condicionando aquele ato, né, aquele ato humano a um evento futuro, ou seja, a aprovação do vestibular, e incerto, porque não se sabe se efetivamente aquela pessoa, o filho, vai passar ou não. Então, condição é isso, você submeter os efeitos de um negócio jurídico ou de um ato jurídico a um evento futuro incerto. E termo é a submissão desse ato jurídico a um evento futuro e certo. Condição futuro e incerto, termo, evento futuro e certo, certo? Porque o termo é justamente uma data, um prazo. Ou seja, eu vou dar este carro somente no dia 23 de julho de 2022. Então, eu estou condicionando aquele ato jurídico a um termo, a um momento, a uma data. Então, é um evento futuro e certo, porque esse dia vai chegar, né? Então, entende-se que, como a confissão é um ato jurídico, ou seja, eu tenho a vontade de declarar, mas não tenho o controle sobre seus efeitos, eu não posso efetivamente submeter os efeitos da confissão à condição ou termo, certo? E isso por uma razão muito simples, porque, como nós vimos, os efeitos da confissão eles são previstos por lei, e independe da vontade de quem está efetivamente realizando a confissão. E a confissão nada mais é do que um meio de prova, um dos meios de prova, né? Nós já vimos o depoimento pessoal e nós veremos que a confissão ela pode ocorrer, inclusive, nesse depoimento pessoal. E aí, quais são os elementos da confissão? A confissão possui 3 elementos. E temos como elementos o elemento subjetivo, o elemento intencional e o elemento objetivo. O elemento subjetivo é com relação a quem está declarando. É o sujeito declarante. E o sujeito declarante tem que ser uma das partes, certo? Só pode confessar quem é parte no processo. Se não for parte, for um terceiro, então não será confissão, mas será entendido como um testemunho. Nós veremos isso mais à frente de uma forma mais aprofundada, certo? Então, só quem pode confessar é quem é parte no processo. O segundo elemento é o elemento intencional, e é justamente a vontade de declarar um fato, certo? Eu sou parte do processo, elemento subjetivo, e eu tenho a vontade de declarar um fato. Esse é o elemento intencional. E aí a gente passa para o elemento objetivo. Que tipo de fato é esse que pode ser declarado pelo confitente para se configurar uma confissão? Em primeiro lugar, tem que ser um fato contrário ao interesse do confitente e favorável ao seu adversário. É um requisito de existência da confissão. Então, se eu falar no processo sobre um fato e declarar que ele aconteceu, mas o fato me for favorável, isso não é confissão. Então, não existe a confissão nessa seara. Mas, se eu declarar um fato que me é desfavorável e é favorável à parte contrária, aí existe confissão. Então, o elemento objetivo relacionado a que o fato confessado seja contrário ao interesse do confitente, favorável ao interesse do adversário, é um requisito de existência da confissão. Então, para existir confissão, eu preciso que a declaração seja feita por uma das partes do processo, que ela se exteriorize como a vontade de declarar um fato, e terceiro,
que seja um fato contrário aos interesses do confitente e favorável aos interesses da parte adversária. E aí, o que nós vamos ver agora como elemento objetivo não será mais questão de existência da confissão, porque existindo esses 3 requisitos, existirá a confissão. Agora nós vamos falar com relação ao plano de validade, certo? E aí, outro ponto do elemento objetivo é que o fato ele deve ser próprio e pessoal do confitente. Eu não posso efetivamente dar uma declaração em relação a um fato que ocorreu com um terceiro. Tem que ser um fato que seja próprio de mim, que estou confessando. Se for um fato relacionado a terceiro, vai ser um testemunho e não uma confissão. Então, é um requisito de validade para que se entenda que aquilo é uma confissão, certo? Outro ponto, o fato deve ser relacionado a um direito disponível. Eu só posso confessar em relação a um direito que eu possa dispor. Se eu não puder dispor daquele direito, certo? Ou porque não é um direito que me pertence, que aí a gente entra na parte anterior que nós falamos, que tem que ser um fato pessoal do confitente, ou porque eu não tenho capacidade para dispor daquele direito. Então, nesse caso, não será válida a confissão feita. E o outro ponto é que o fato não deve exigir forma especial para ser provado, de acordo com o artigo 394 do Código de Processo Civil, que diz que a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Então, se houver alguma exigência de uma forma específica em lei e não for obedecida essa forma específica, então aquela confissão ela não será válida. Ela existe, mas não é válida, certo? E aí, passado o estudo desses requisitos, nós vamos ver agora a relação da confissão com outros institutos do direito processual civil. E o primeiro é a relação da confissão e do negócio jurídico processual. Nós vimos, através de trabalho, discutimos também o que era negócio jurídico processual, que está previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil, e vimos que os requisitos para que se possa efetivamente fazer um negócio jurídico processual é que as partes sejam capazes e versem sobre o direito disponível, Existindo esses 2 requisitos, podemos falar que é possível fazer um negócio jurídico processual. E aí, entende-se, a parte da doutrina entende que é possível que as partes façam um acordo em relação ao reconhecimento da existência ou inexistência de determinados fatos. Ou seja, eu entro com a ação de indenização pela batida do carro. E aí, a gente pode chegar num acordo, eu e o réu, dizer, não, a gente chega num acordo que não existiu o fato de, além de ter batido no carro, ter jogado o carro contra uma árvore. Isso realmente não aconteceu. Então, a gente chega num consenso e faz um acordo processual dizendo, este fato de ter jogado o carro numa árvore não existiu. Então, é feito esse acordo, E aí, para a parte que queria indenização maior, ela vai estar, de uma certa forma, confessando pela inexistência daquele fato, que poderia até constar na petição inicial de que ele não ocorreu, então ela não vai receber o benefício de indenização maior, porque está confessando que aquele fato não ocorreu através de um acordo feito no início do processo, antes da audiência de instrução, certo? E aí, a outra relação que eu trago para vocês é a confissão e o reconhecimento do pedido. São coisas distintas. E por que são coisas distintas? Primeiro, com relação à natureza jurídica. A confissão, já vimos, que é um ato jurídico em sentido estrito. Ou seja, eu tenho a voluntariedade de fazer a declaração da confissão, mas eu não tenho controle sobre os efeitos que a confissão pode gerar, porque estão previstos previamente em lei. E o reconhecimento da procedência do pedido é um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque não existe, eu posso escolher, efetivamente, qual é a declaração que eu vou fazer, se eu quero fazer a declaração ou não. E se eu fizer a declaração, eu posso, na minha petição, colocar quais os efeitos
que eu efetivamente estou assumindo o risco com aquela minha declaração. Digamos que exista 3 pedidos em relação ao mesmo fato. E aí eu reconheço a procedência em relação a um dos pedidos, mas não em relação aos demais. Então eu estou, de alguma forma, controlando o efeito daquela minha declaração, certo? O objeto. Com relação à confissão, eu só posso confessar em relação a fatos. Eu não posso utilizar a confissão em relação a relações jurídicas. Eu só posso confessar a ocorrência de um fato. Ponto. E o reconhecimento de procedência do pedido, eu estou fazendo, o objeto dele é o pedido em si. Eu não estou dizendo, não, realmente, no caso da batida do carro, realmente ocorreu a batida do carro. Eu não estou confessando um fato. Eu entrei com a ação, alegando o fato, que foi a batida do carro, e querendo como consequência jurídica que seja acatado os meus pedidos de indenização material e moral, por danos materiais e morais. E aí, no reconhecimento da procedência do pedido, eu não vou dizer, reconheça a existência do fato da batida do carro. Não. Eu vou dizer que reconheço a procedência dos pedidos, ou do pedido. Reconheça a procedência do pedido da indenização por dano material. Ou reconheço a procedência de todos os pedidos. Então, no reconhecimento, eu não faço uma confissão em relação a fato, mas sim, eu reconheço a procedência do pedido. Esse é o objeto desse tipo de ato jurídico. E com relação aos efeitos, a confissão, o efeito dela é que ela vai dispensar a prova do fato, porque gerou uma presunção de veracidade em relação a ele, e uma preclusão lógica do direito de provar o contrário. Então, primeiro, vai existir a presunção em relação à veracidade do fato, que vai gerar a dispensa de prova sobre aquele fato, e segundo, vai gerar preclusão para quem confessou do direito de produzir uma prova em contrário, certo? Mas não necessariamente vai produzir uma decisão procedente àquela parte adversária, que eu posso confessar que efetivamente ocorreu a batida, mas dentro das circunstâncias, primeiro, eu posso fazer uma confissão complexa, nós vamos ver o que é isso, ocorreu a batida, mas a culpa foi da outra parte, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, apresento fatos novos. Eu confessei, mas não necessariamente eu vou ter uma decisão contra mim, porque eu apresentei fatos novos. Ou eu posso confessar o fato e o juiz, diante da valoração do conjunto probatório como um todo, ele verificar que não pode ser julgada a procedência da demanda, mesmo com a confissão. Já o reconhecimento da procedência do pedido, resolve-se o mérito da causa, extingue-se o processo, com resolução de mérito de forma procedente à parte adversária. E aí a outra relação que eu trouxe para vocês é com relação à confissão e à admissão. E qual é a diferença entre esses dois institutos? Com relação à natureza jurídica, nós vimos já que a confissão é um ato jurídico em sentido estrito, e a admissão é um ato-fato. Por quê? Porque em alguns casos a admissão pode ser feita até, ou melhor, ela é feita por uma atitude omissiva. Então, eu admiti o fato alegado pela parte contrária porque eu sequer apareci nos autos para dizer nada. Então, é um ato-fato, porque eu nem tive a vontade de efetivamente realizar um ato, e aí, muito menos poderei controlar os efeitos desse ato. Com relação ao objeto, nós já vimos que a confissão, seu objeto é justamente um fato que foi alegado no processo, seja pelo sujeito ativo ou passivo, seja pelo polo ativo, o autor, seja pelo polo passivo, o réu. Então, em relação a qualquer fato que foi alegado nos autos, pode ser objeto da confissão, certo? E a admissão não. A admissão é em relação a um fato alegado pela parte contrária, ou seja, eu posso confessar um fato que consta na petição inicial ou um fato que consta na própria contestação, que na contestação diz que não ocorreu, mas acabar no depoimento pessoal e dizer que efetivamente ocorreu. Então, eu estou confessando um fato que foi trazido aos autos, seja por autor ou pelo réu. E aí, a admissão só pode acontecer em relação
aos fatos alegados pela parte contrária. Ou seja, a parte contrária falou de um determinado fato e eu me omiti de discutir ou de combater aquele fato, certo? Conduta. A conduta da confissão é uma conduta ativa. Então, existe um ato efetivo da parte. Ela vai lá e efetivamente reconhece expressamente que aquele fato ocorreu. Já a admissão é uma conduta passiva. Existe uma omissão da parte em discutir a ocorrência ou não daquele fato que foi alegado pela parte contrária. Com relação à modalidade, nós vamos ver que a confissão pode ser espontânea, como já falamos, ou provocada. E aí, a admissão, ela só pode ser espontânea, né? Que, como tem nos slides que eu passei para vocês, com a revelia, não a impugnação específica, né? Dos fatos, não comparecimento para depor ou recusa a depor. Então, a admissão ocorre ou com a revelia, ou pela não impugnação específica dos fatos, ou pelo não comparecimento para depor ou por recusa a depor, certo? Então, é uma omissão espontânea. A origem, a confissão pode ser extrajudicial ou judicial, e a admissão apenas judicial. E aí, com relação a se pode ser feito por procurador. A confissão é uma coisa muito importante, só pode ser feita por procurador com poderes especiais, como nós vamos ver. E a admissão pode ser feita ou não feita, né? É um não ato, na verdade, por procurador, inclusive sem poderes especiais. Ou seja, quando nem a parte nem o advogado comparecem a uma audiência ou apresentam uma petição, então não precisa ter um poder especial para efetivamente ocorrer a admissão daquele fato, certo? E os efeitos? Os efeitos da confissão nós já vimos que seria a dispensa da prova do fato, porque gera presunção, e a preclusão lógica em relação à produção de prova em contrário. E os efeitos da admissão é justamente a confissão ficta, né? Que não existe uma confissão expressa, mas entende-se que houve uma confissão ficta, e uma presunção relativa da veracidade do fato, que nesse caso vai admitir prova em contrário.